Pessoal, olha só, a crise política dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu um novo patamar no dia de hoje. Vou trazer aqui para vocês, inclusive fontes internas revelaram que até mesmo a ala mais fiel ao petista demonstra insatisfação total com o recente episódio de traição dentro do governo. Eu vou falar o que aconteceu, vou explicar os detalhes que ainda estão sendo apurados, mas já vou trazer para vocês aqui, porque esse impacto ele pode ser significativo não apenas para a oposição, que rapidamente capitalizou, né, o episódio, mas também para a governabilidade do próprio Lula, gente, que agora enfrenta novos desafios inesperados dentro de sua própria base aliada. Enquanto isso, o cenário internacional, o ex-presidente dos Estados Unidos, e que agora se voltou como atual, né, que é o Donald Trump, chocou o mundo novamente ao cumprir uma promessa polêmica, e eu vou trazer para vocês, tá? Então temos várias novidades aqui importantes, assista até o finalzinho para vocês entenderem tudo, porque eu vou explicar nos detalhes. Vocês estão bem? Como vocês estão? Comentem aí para mim, eu espero que todos estejam bem. Bora lá trazer as notícias, né? Vou começar aqui com a primeira informação, gente, que é tão contraditório. Vamos falar um pouquinho do luxo do STF, do governo Lula, enquanto os pobres são quem pagam as contas. Por que você está falando isso, Ana? Saiu uma matéria aqui na CNN Brasil, onde mostra STF Fashion, é o título da matéria. Fala da corte que já encomendou 100 gravatas institucionais e o presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, disse na última semana que os itens serão dados como presentes para as autoridades. Então o STF anunciou na última semana a criação de gravatas e lenços com estampas temáticas da corte. Ao comentar sobre o lançamento, o presidente do Supremo, ministro Luiz Barroso, né, brincou: faço apenas um registro, o novo departamento é o STF Fashion. E de acordo com ele, os itens serão dados como presentes para as autoridades. E desde o anúncio, o STF já encomendou 100 peças de gravatas institucionais e cada uma delas custa R$ 384. Sendo assim, estamos falando de R$ 38 mil do dinheiro público nessa brincadeirinha. E por que eu trouxe isso? O que eu quero dizer para vocês, né, em relação a essa ação do STF? Gente, falam tanto em proteger os mais pobres, mas na prática o governo, o Lula e o STF, que são ali amiguinhos, né, não abrem mão dos seus próprios privilégios. Já perceberam sobre a defesa, do que eles falam que defende e como que eles agem? Totalmente contraditório. Quando é para cortar gastos, o primeiro alvo é quem? Sempre os aposentados, os trabalhadores, os mais vulneráveis. A revisão da vida toda foi praticamente garantida pelo STF, um direito justo conquistado pelos aposentados, mas num passe de mágica, quando Lula assumiu a presidência e começou a chorar as pitangas sobre a economia, a decisão foi revertida, enfraquecendo o poder judiciário e tudo bem, né? De repente, não havia mais dinheiro para pagar o que é devido a quem trabalhou a vida toda. Lula prometeu depois que não ia mexer no salário mínimo, mas na prática prejudicou. Nesse plano de corte de gastos dele do ano passado, mexeu com o salário mínimo, limitando o aumento real a apenas 2,5% acima da inflação e bem abaixo do que seria necessário para recompor o poder de compra da população, né? O mínimo hoje é 1.518, mas segundo o DISE, que todos os meses faz a pesquisa da cesta básica, comparando o salário mínimo digno, né, no Brasil para suprir as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas, foi de R$ 7.060. Então, 7 mil, a diferença está grande para 1.518, e mesmo assim o governo ainda quis limitar aonde já era mínimo. Então, a gente percebe o quê? Que dentro dessa gestão do governo, do STF, o trabalhador segue vivendo com migalhas, enquanto o governo, a justiça esbanja. E os ataques não param por aí, não. O governo embolsou mais de 700 bilhões, tem até um livro que fala a respeito de 700 bilhões de correção do Fundo de Garantia, que é o FGTS do trabalhador, ao não corrigir corretamente o saldo. E o STF, junto com o governo, né, quando foi julgar a ação do FGTS, falou, não, tem que corrigir de acordo com a inflação e tal, blá, 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 né? Mas não deu direito retroativo ao trabalhador das correções de 99 para cá. Então, quem perdeu foi o trabalhador, que ficou lá com uma correção quase zero. A taxa referencial tá zerada há muitos anos.
né? Então quase zero, quase nada de ajuste. Então o valor do FGTS ficou desvalorizado, né? Então a gente percebe aí que a justiça foi olhar os penduricalhos, pagar. Teve ministros que ganharam aí mais de 500 mil em dezembro, um mês de salário, 500 mil, por causa desses retroativos. Então, quando é juízes, ministros, tem direito retroativo, o trabalhador não. Aí quis cortar onde mais, quando fala de redução de gasto, o governo só fala disso. Não tem dinheiro, mas é o governo que mais arrecadou historicamente em tributos aqui no Brasil. E aí, na hora de apresentar o corte de gastos, não, tem que cortar gastos. Foi cortar onde? No BPC-Loas. Nos beneficiários de prestação continuada, benefício assistencial, que atende idosos, pessoas com deficiência. O governo quis retirar pessoas com deficiência de nível leve da cobertura do benefício. Queria limitar o benefício a apenas uma pessoa por família. Queria incluir renda até de cônjuge que não mora na mesma casa, até de, assim, nada a ver. O governo queria fazer uma mudança tão radical no LOAS, no BPC-Loas, que iria dificultar o acesso ao benefício em vez de facilitar. Aí, depois da péssima repercussão, o governo teve que voltar atrás, igual ele voltou na questão do PIX, que a Receita iria monitorar, né, as movimentações de 5 mil no mês. Então, gente, agora enquanto a gente percebe que eles cortam o que poderia ajudar os pobres, vem cortar só do lado do mais fraco, o STF fecha, como se divertiu aí o presidente da corte, né? Fala rindo, brincando, como se não é nada, né? Que o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo, é do trabalhador, que ele tá ali dentro das audiências julgando, né? O que poderia ou não ajudar é o que eles estão dificultando. Então, ok, o STF ser fashion. O STF fashion tá gastando mais de 34 mil reais, sendo que é uma justiça que fala que tem que cortar gastos mesmo, que tem que olhar a economia, porque o direito tem que olhar como um todo, não é só ali, né? Porque tem direito e tal, tem que receber. Não, vamos olhar qual é o impacto econômico disso, né? Dessa decisão. Mas eles não pensam dessa forma quando é para o luxo deles. Então, 30 mil reais em gravatas institucionais é um absurdo. É o dinheiro público bancando o luxo da Suprema Corte, é o dinheiro público bancando os luxos da Janja, do Lula, dos deputados. Aí dizem que o Brasil precisa cortar custos, mas nunca mexem nos próprios privilégios. Não corta os jantares de luxo, as viagens, os carros blindados, os auxílios moradias e muito menos o super salário. Sempre sobra para quem menos tem. E é sério isso, gente? Até quando o brasileiro vai aceitar ser feito de bobo, hein? Queria muito saber, né? E um outro ponto, ainda mudando de assunto aqui também, ainda falando sobre o STF, a justiça parece que tem seus preferidos, né? A Folha de São Paulo também trouxe uma matéria do STF falando das decisões monocráticas do STF dispara em 15 anos com picos sob Bolsonaro. O Congresso tenta limitar poderes de ministro, Corte vê problema resolvido desde 2022 e para contornar a falta de espaço na pauta do plenário, os ministros do STF intensificaram a partir de 2009 a concessão de decisões monocráticas em ações de controle de constitucionalidade. Levantamento feito pela Folha mostra, né, que o número de liminares individuais em ADIs, que são ação direta de inconstitucionalidade, e ADPFs, que são arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi de apenas 6 em 2007 e chegou a um pico de 92 em 2020. No ano passado foram 71. Então, as liminares monocráticas nesse tipo de ação são alvo de discussão há anos no judiciário brasileiro e o Congresso Nacional aproveitou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que restringe o poder individual dos ministros do STF. E os novos presidentes da Câmara e do Senado, que é o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, deram recados ao Supremo em discurso no último sábado, dia 1º de fevereiro. Eles não trataram especificamente das decisões monocráticas, mas o tema está em pauta no Congresso. Então, as leis sobre as ações de controle de constitucionalidade, chamadas de ADI e ADPF, foram aprovadas pelo Congresso em 99. Elas surgiram como proposta de um grupo de juristas, cujo relator era o professor e ainda não ministro Gilmar Mendes, e a legislação define regras para a concessão de medidas cautelares nessas ações, uma espécie de análise provisória e urgente de processo.
E pelo texto, as liminares de ADI só podem ser decididas por maioria absoluta no Supremo, 6 ministros, né? Ou individualmente pelo presidente da corte durante o recesso do judiciário. Mas para as ADPFs, a lei define ainda que as liminares podem ser concedidas individualmente pelo relator, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso. No entanto, em 2009, com Gilmar, já presidente do Supremo, integrantes do tribunal passaram a reclamar com frequência da dificuldade de levar seus processos ao plenário. Cada um, então, passou a dar suas liminares. E é uma distorção, ao meu ver, enquanto eu tive a capa sobre os ombros e assento no Supremo, aos 31 anos em que lá estive, eu nunca atuei substituindo o colegiado. Isso é de uma impropriedade marcante. Aí vale tudo, é a ótica de cada qual, né? Disse à Folha o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello. Então, gente, isso daqui está gerando uma repercussão muito grande e é um ponto que a gente percebe que a justiça deveria ser cega, mas no Brasil parece que ela enxerga muito bem e com uma clara predileção por um lado da história, né? As decisões monocráticas do STF dispararam nos últimos anos, conforme a Folha de São Paulo expôs, e adivinhe só, né? A maioria esmagadora delas foi contra o Bolsonaro, e o Supremo, que deveria atuar como guardião da Constituição e julgado imparcial, tornou-se uma verdadeira colheita de decisões individuais, onde um único ministro pode decidir o destino de tudo e de todos de um governo, ignorando o colegiado e o devido processo democrático. E durante o governo Bolsonaro, essa prática aí atingiu um recorde. Então, enquanto aliados do ex-presidente foram perseguidos, censurados e até presos por expressarem opiniões, e um claro ataque à liberdade de expressão, figuras da esquerda, mesmo envolvidos em escândalos, seguem intocáveis. Lembra da mudança na revisão da vida toda, mesmo, como eu acabei de falar também? E a gente percebe, né, por que tanta pressa em decisões monocráticas quando é contra um lado só da história? Mas tanta demora para julgar casos que envolvem figuras de outro espectro político. A seletividade do Supremo não passa despercebida. E a verdade é que o STF, longe de ser um tribunal imparcial, se comporta cada vez mais como um ator político, usando o argumento da defesa da democracia para decidir o que pode e o que não pode ser aqui investigado e julgado no Brasil. Mas será que a democracia é realmente isso? Um sistema onde um único ministro pode importar sua verdade sobre milhões de brasileiros? Comenta aí, gente. Parece que a justiça no Brasil tem seus preferidos, né? Pelos números e pelos fatos, a resposta parece cada vez mais clara, na minha opinião, e na sua. Enquanto isso, gente, talvez haja uma esperança, né? Mota indica simpatia a pautas contrárias ao governo após silêncio em campanha. A Folha de São Paulo também trouxe que o novo presidente da Câmara também passa a cobrar equilíbrio fiscal da gestão petista e diz que a casa não vota mais aumento de impostos. Então, recém-empossado presidente da Câmara dos Deputados, após uma campanha marcada pelo silêncio acerca de temas controversos, Hugo Mota deu entrevista em sua primeira semana à frente do cargo em que indicou simpatia a pautas criticadas pelo governo Lula. Entre esses temas estão a anistia aos condenados pelo movimento do dia 8 de janeiro, a mudança na lei da ficha limpa, que isso pode inclusive fazer Bolsonaro ser elegível ano que vem, e a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição do semipresidencialismo, além da questão do STF de limitar os poderes, entre outras. Então, ele também cobrou incisivamente a gestão petista em relação à condução da economia e disse que o Congresso não admitirá projetos que elevem a taxação e que o governo precisa mostrar mais responsabilidade com a eficiência dos gastos. Então, aí surge uma esperança, né? E olha só, a revista Isto É trouxe uma matéria mostrando traição dentro do governo do Lula. Para o desespero da esquerda, mais um presidente partido da base de Lula abre fogo contra o governo. É isso mesmo. O deputado federal Paulinho da Força, ele é de São Paulo, presidente nacional do Solidariedade, se tornou mais um chefe do partido da base do Lula a abrir fogo contra o governo. Em um vídeo publicado no próprio sábado do dia 8, o dirigente criticou a recomendação do presidente para que, diante da alta no preço dos alimentos, os cidadãos deixem de comprar itens que estão caros no supermercado. Não dá para pôr a culpa no povo, né? Disse ele. A culpa da inflação é do presidente da República.
Se está ruim, demite seu ministro da Economia. Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém no cargo que possa tocar a economia. Se você, Lula, pensa que a economia tá boa, vai lá no mercado ver o preço dos alimentos. Mas é claro que o Lula consegue comprar. Mas falar pro povo, para de comprar o que tá caro, que vai forçar, porque o Lula disse o seguinte, pro povo parar de comprar o que tá caro, que vai forçar o mercado a baixar o preço. Mas se tudo tá caro e você precisa comer, como que você vai parar de comprar? Olha a fala ridícula do presidente da República, gente. É surreal quando a gente vê esse tipo de situação e manchetes, mas é o que está em todos os jornais e essa está na Isto É. Então o próprio autor da crítica citou sua relação com o presidente, muitas vezes estive ao seu lado, inclusive a Solidariedade foi o primeiro partido a te apoiar na última eleição. E agora você está virando as costas para o povo brasileiro, questionou. Então vocês viram aí que além do apoio da largada da campanha presidencial, que contribuiu para Lula ampliar sua aliança, né, para fora da esquerda, a legenda se alia ao governo em votações na Câmara dos Deputados e é um elo de contato do Planalto com o movimento sindical de São Paulo. Então, o Paulinho foi presidente da Força Sindical no estado e parece que ele se voltou contra o presidente Lula e a gente percebe aí uma rachadura bem grande dentro da base aliada, o que pode enfraquecer ainda mais o governo. E falando agora fora um pouquinho do Brasil, né, o Trump deve anunciar agora a segunda tarifa de 25% sobre aço e alumínio. E Brasil é um dos maiores fornecedores, então cerca de 25% do aço e 50% do alumínio usado no país são importados, incluindo no Brasil. O governo não deve responder de imediato às medidas de Trump com reciprocidade. Então, gente, notícia bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesse domingo que hoje, né, as tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Então, o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Então, a gente vai acompanhar tudo isso. O Trump falou que ia fazer e parece que vai mesmo. Então, as coisas estão apertando para o lado do presidente da República. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Estarei aqui para trazer as informações, se Deus quiser. Então, continue nos acompanhando. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Até logo.